Então, assim, ó, gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar a nossa apostila 3, tá? Então, hoje a gente começa a nossa apostila 3, aula 5, beleza? Apostila 3, aula 5. Nessa aula 5, a gente vai começar essa aula de hoje, começando lá sobre História A, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre História A, aquele esquema que vocês já conhecem e tudo mais, né? História A, daí B, daí depois História C, beleza? Então, assim, História a gente vai falar nessa aula de hoje sobre o Império Romano, e se der tempo a gente já fala um pouquinho sobre Império Bizantino e invasões bárbaras. Belezura! Então, assim, antes da gente começar de fato, esse aqui, ó, o livro que eu estou utilizando além da apostila, para quem gosta de ler, tá? Para quem gosta de ler, se interessa por história e tudo mais, estou usando esse livro aqui, ó. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, tá? Esse livro é bem didático mesmo, não é teóricozão nem nada disso, não tem muita teoria não. E ele é por capítulos e por temas, que vai desde a antiguidade até a formação da Idade Média. É bem legal para quem gosta, né? Uma leitura para quem gosta de história e tudo mais. Beleza? No caso aqui eu tô lendo a página 60 até 115, que é sobre Roma. É bem resumidão, é bem contextualizado também. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Então tá bom. Deixa eu achar aqui. Ué, cara. Mudou o zoom aqui. Ah, não. Vamos ver. Deixa eu achar aqui os slides. Senão fica difícil. Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente, ou não? Isso. Acho que o meu computador travou. Espera um pouquinho, gente. Meu computador travou aqui. Tá dando pau. Beleza, acho que agora vai dar boa. Beleza, acho que agora vai dar boa. Ah, tá aqui, ó.
Alô. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Alguém pode me falar se está conseguindo ver os slides, se está tranquilo? Vocês podem me dar uma força nessa aí, um feedback? Ligar o microfone e me falar se está tudo certinho. Só conseguindo enxergar os slides. Professor, não dá para ver nada. Não dá para ver nada. Tá. Vamos tentar de novo. E agora? Agora foi, professor. Ah, então beleza. Se agora foi, então tá tranquilo. Então assim, ó, gente, a gente vai falar nessa aula aí sobre civilização romana, tá? E fatores da crise da República Romana, beleza? Então assim, ó, primeiro a gente tem que entender o seguinte, os 3 períodos básicos da sociedade romana lá, monarquia, a gente já falou, república, né? E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o império, beleza? Então assim, começando sobre a república. Cara, a República Romana, ela começou a entrar em crise a partir do momento que o Senado começou a se prevalecer. Então a sociedade romana e principalmente a República, ela começa a se enfraquecer a partir do momento que esse Senado começa a querer ter mais vantagens do que a sua função. Lembrando que o Senado romano lá é dividido em várias camadas, né? Eles elegeram vários cônsules, pretor, questor e tudo mais para dividir a organização social. Porém, o que acontece? A partir do momento que essa República Romana ela começa a expandir muito seus territórios, a partir do momento que começa a expandir muito o território romano, eles vão tendo cada vez mais escravos. E isso é um problema. Por que isso é um problema em Roma? Ah, mas não vai aumentar a mão de obra? Tá, mas a gente não deve esquecer que a maior parte dos trabalhadores livres eles eram plebeus. E os patrícios, entre contratar alguém, pagar salário e ter escravo, o que eles preferiram? Ter escravo. Então, aí já começa o problema, por quê? Porque muitos dos plebeus estão desempregados. E se eles estão desempregados, eles não podem dar algo para o Estado. O que os plebeus não podem dar para o Estado? Imposto. Então aí já começa o problema, né? Porque tem muito escravo. E esses escravos, eles percebem que eles são a maioria também na sociedade romana e eles começam a se rebelar. Uma das principais revoltas lideradas por escravos foi a revolta de Espartaco, que eu falei na aula passada lá e tudo mais com vocês. Então você já perceba que a crise em Roma, na República, já está instaurada. A bomba já está ali, já. Está quase armando. Por que está quase armando? Não, porque eles querem tentar sair daquela crise econômica que não sai. É um período de estabilidade muito grande. É isso que assume o poder 2 cônsules, Tibério Graco. Ele tentou criar em Roma a reforma agrária, implantar em Roma a ideia de reforma agrária. O que é o tal da reforma agrária? É muito importante, porque vive caindo em vestibulares, principalmente questões de geografia humana, questão de reforma agrária. A questão de reforma agrária vive caindo em vestibulares de geografia humana e tudo mais, mas entra em história também, por quê? Porque reforma agrária nada mais é do que a divisão de terras de maneira igualitária. Então, assim, falando em reforma agrária, o que seria a reforma agrária? Seria a divisão de terras de maneira igualitária, beleza? E esses irmãos aqui, o Tibério e o Caio Graco, tentaram implantar isso em Roma. Essa divisão lá de
distribuição de terra, redistribuição de terras de maneira igualitária. Vocês acham que deram certo? Lógico que não deu certo. Por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade hierarquizada, onde a minoria detém o poder. E essa minoria que detém o poder, eles não querem abrir mão desse poder deles. Certo? Então, a questão da reforma agrária, em Roma já era um problema, em outras sociedades do mundo também é um problema até os dias atuais. Tá? A questão da distribuição igualitária de terra, tanto para os que precisam e tanto para aqueles que têm demais. Lógico que em Roma não funcionou, beleza? Mas o Tibério lá, que é o irmão mais velho, ele acabou falecendo, ele foi assassinado. Daí 10 anos depois, o irmão dele, o Caio Graco, assumiu também como cônsul e tentou implantar a reforma agrária. Adivinha qual foi o fim do irmão dele? O irmão do Tibério Graco? Morte também, foi assassinado. Porém, o Caio, ele conseguiu fazer algo que o irmão dele não conseguiu. O que ele conseguiu fazer? O Caio Graco, ele conseguiu criar colônias e implantar um sistema. Eu quero que você grave bem essa palavra agora, porque lá na Idade Média a gente vai ver bastante sobre isso. E também em Brasil a gente vai falar bastante durante o Brasil Império, que é o tal do sistema colonato. Tá? O Caio Graco, ele implantou em Roma um sistema conhecido como colonato. O que é o tal do colonato? Então, assim, colonato é a doação de terras em troca de trabalho. Então, em Roma haviam muitas pessoas pobres. Então, o que esses aristocratas, esses donos de terras, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a doar terras para as pessoas em troca de trabalho. Então, o pobre lá, ele ia ter uma casa para ele morar, ia ter uma terra para ele produzir, porém, não ia ser dele. Ele ia morar lá, ia viver lá, ele ia poder comer lá o que ele plantasse, porém, era um sistema chamado sistema de colonato. Doação de terras em troca de trabalho. E isso vai ser muito importante porque vai formar a base do pensamento feudal. Tá? Então, a base do feudalismo vai ser esse colonato. Doação de terra em troca de trabalho. Beleza? E quem planta isso é o tal do Caio Graco, ainda durante a República Romana. Só que assim, ó, a gente não deve esquecer o seguinte, cara. Esses irmãos, após a morte deles aí, querendo ou não, a República Romana já estava em crise. Principalmente entre as duas principais camadas sociais. Os patrícios e os plebeus. Então, as duas principais camadas sociais em Roma já estavam em crise. Patrícios e plebeus. Tranquilo, gente? Os patrícios eram liderados por um cara chamado Sila, enquanto os plebeus eram liderados por um cara chamado Mário. Não é aquele Mário atrás do armário. Tá? Não é aquele. Então, os patrícios eram liderados por Sila e os plebeus eram liderados por Mário. It's Mario. Então, assim... Nossa, eu lembrei do Mario 64. Nossa, onde que eu tô com a cabeça para lembrar de Mario 64? Então, assim, ó, uma coisa bem importante também. O Sila era representante dos patrícios, era conservador, ele governava pensando no Senado, nos patrícios, enquanto o Mário queria governar pensando nos plebeus. Eles se elegeram lá para ser cônsules e ditador, né? Porque estava em crise. Então, quem assumiu como ditador em Roma foi Sila. Sila foi o primeiro ditador romano. E Sila, ele era bem conservador. Ele adotava a ideia bem conservadora, onde ele limitou o poder do tribuno da plebe e, ao mesmo tempo, ampliou a crise econômica em Roma. Por quê? Porque ele fez com que os plebeus ficassem cada vez mais afastados do governo. E isso foi um problema. Isso fez aumentar a crise econômica em Roma.
Os escravos também aumentaram e, ao mesmo tempo, outra coisa que se agravou muito em Roma foi a tal da crise política. E a gente sabe, gente, quando a gente fala em crise política em um país, não é bom. Crises políticas, normalmente, elas tendem a demorar a passar. Fatores políticos não são que nem economia. Eles demoram a passar. Por exemplo, algo que aconteceu há 7 anos atrás, por exemplo, no nosso país, quando a gente teve as primeiras manifestações lá em 2013. Se passaram 7 anos desde 2013, mas nós ainda estamos vivendo o reflexo dessa crise política. Então percebe que quando a gente fala em política, são questões que tendem a demorar, a parar, a se estabilizar e tudo mais. Beleza? Só para a gente entender, tá? Como é que funciona as coisas, assim, quando a gente comenta sobre política e crise também. Beleza? Ainda mais quando a crise política é junto com crise econômica. No caso de Roma, foi crise econômica junto com crise política. Então as pessoas estavam bem carentes mesmo de uma mudança. Eis que surge em Roma o tal do primeiro triunvirato. O que acontece? Sila lá, com suas medidas autoritárias e tudo mais, não agradou todo mundo. Não agradou nem o Senado. Sila não conseguiu nem agradar o Senado. Então ele foi assassinado e formou-se em Roma um triunvirato, um governo com 3 líderes. Se um ditador não resolve, vamos formar um triunvirato. 3 líderes governam Roma ao mesmo tempo. Pompeu, Júlio César, que eu acho que é o mais conhecido desses caras, e o Crasso. Muita gente, quando fala do Júlio César, fala que ele foi o primeiro imperador de Roma. Na verdade, não, gente. Júlio César não foi o primeiro imperador de Roma. Por mais que ele tenha feito muita coisa em Roma, por mais que ele tenha contribuído muito para a sociedade romana e para estabilizar a economia romana, ele não pode ser considerado o primeiro imperador romano. Júlio César foi um ditador em Roma. Tá? Ele não é imperador ainda, beleza? Mas quem são esses caras? O Pompeu, o Júlio César e o Crasso? O Pompeu era um militar bem importante em Roma. O Crasso só era o cara mais rico. Então, assim, o Crasso só era o cara mais rico em Roma. Então, ele tinha o direito de estar lá, governar o país, por quê? Porque ele era o mais rico. E nós tínhamos um representante da plebe, que era muito carismático, que tinha apoio da maioria. Que no caso é quem? Quem? Júlio César. Então, o primeiro triunvirato em Roma, ele é formado após a crise da República Romana, é formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. Pompeu, Crasso e Júlio César. Júlio César, dos 3, ele é o mais importante, tá? Ele consegue derrotar o Crasso e posteriormente ele consegue derrotar lá o Pompeu e ele assume o poder em Roma como ditador, tá? E foi uma coisa interessante do Júlio César, que ele governou Roma durante 10 anos, tá, gente? Vestibulares, Enems da vida gostam de cobrar o governo do Júlio César. Enems da vida gostam de cobrar esse período de transição da República para o Império Romano. Então, uma parte de Roma que tende sempre a cair em Enems, com frequência, é essa questão da crise da República, né? Os fatores da crise da República, escravismo, crise política, a tensão ali entre patrícios e plebeus, e o primeiro triunvirato com o governo do Júlio César, tá, gente? Isso tende a cair com uma certa frequência, principalmente no Enem, beleza? Por quê? Porque o Júlio César é cheio de curiosidades. E a gente sabe que Enems da vida gostam de curiosidades.
E o Júlio César é cheio das curiosidades durante seu governo. Primeiro, porque ele não foi um imperador, ele foi ditador. Segundo, porque foi o Júlio César que tirou do poder do faraó, o último faraó do Egito, e colocou uma mulher para governar. Vocês sabiam que o último faraó do Egito foi uma mulher? Então a gente começa a perceber que as mulheres, elas atualmente, em questões de vestibulares, elas têm aparecido muito e com frequência. E a última faraó do Egito foi uma mulher. Foi uma mulher que eu acho que, se eu falar o nome dela aqui, acho que vocês nunca ouviram falar dela. A Cleópatra. 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 Então, assim, a Cleópatra foi a última faraó do Egito e quem colocou ela no poder foi o Júlio César. Ele teve uma interferência, invadiu o Egito, destronou o último faraó, que era o Ptolomeu, e colocou uma mulher no governo, que foi, no caso, a Cleópatra. Beleza, gente? Só a título de curiosidade, então, tá? Que a última faraó do Egito não foi um homem, foi uma mulher, a Cleópatra. Só que ela governou muito com o auxílio de Roma, porque o principal império da antiguidade nesse contexto já era Roma, né? O principal reino e tudo mais, poder centralizado já era Roma, né? Então Cleópatra governou com um apoio e auxílio dos romanos, principalmente de Júlio César. Outra característica do Júlio César é o seguinte: muita coisa que a gente sabe do Júlio César não é tão real assim, é mais ficção. Tem um livrinho para quem gosta de literatura inglesa e também gosta de ler peças teatrais, tem um livrinho do Shakespeare chamado César. Não sei se alguém gosta de Shakespeare, né? Falou em Shakespeare, todo mundo já lembra de Romeu e Julieta, Hamlet, mas Shakespeare escreveu uma obra em homenagem ao Júlio César, tá? Com algumas frases bem fortes dele. A sorte está lançada. Vim, vi, venci. O ecte acte bruto, até tu, Brutus, que ele foi assassinado, né? Júlio César foi assassinado pelo seu braço direito lá, que estava invejando ele. Beleza? Só para a gente deixar claro isso também. Então, a título de curiosidade, se você tem interesse de fazer uma leitura e tudo mais, para quem gosta também, né, de peça teatral, tem um livro do Shakespeare chamado César, que fala um pouquinho do governo dele, beleza? De maneira teatral e tudo mais. O que acontece? O César, ele era um ditador, ele era um ditador que ele tinha um apoio muito, mas muito grande do Senado. Por mais que ele fosse um representante da plebe, ele era muito carismático. Então o exército também gostava muito dele. Porém, ele começou a doar títulos para os senadores. E esses senadores começaram a invejar o governo do Júlio César. E tramaram lá para ele ser assassinado. Então Júlio César é assassinado e assume um outro triunvirato, chamado de Segundo Triunvirato. Esse Segundo Triunvirato é formado por esses três caras aqui, ó. Marco Antônio, Lépido e Otávio. Dos três, o mais importante é o último aqui, ó, o Otávio, tá? Dos três, o Otávio foi o mais importante. Não esqueça, beba água. Então, assim, ó, sabe que não gosto muito, né? Mas tem que tomar água, né? É importante. Eu tô querendo fazer uma parada, gente, que vocês não acreditam. Eu entrei numa agora, cara, de tentar ficar, tipo, o máximo que eu conseguia, assim, tipo, sem ingerir açúcar, entendeu? Nada de açúcar. Comecei hoje. Vamos ver se eu... Vamos ver. Vamos ver. Por enquanto tá de boa. Vamos ver se amanhã já não vou querer tomar um café com açúcar, um chá. Por enquanto tô respirando ainda. Não tô sentindo muita falta.
Eu sou meio formigão, então esperar uma semana, assim. Minha esposa, acho que eu não consigo ficar nem 3 dias. A meta é 3 dias. Depois a gente fala que nem a Dilma. Dobra a meta. Cumpre a meta, depois dobra a meta. Então tá bom. Vamos voltar à nossa aula falando sobre o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato era formado por esses 3 caras: o Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. O Otávio, esse sim, o Otávio é considerado o primeiro imperador romano. Então, o primeiro imperador em Roma é o Otávio. Beleza? Roma foi dividida para os 3, porém o mais forte deles, que tinha mais carisma, era o Otávio. E o Otávio, ele tinha uma coisa que os outros não tinham. Ele era sobrinho de quem? Do Júlio César. Otávio era sobrinho de Júlio César. Então, isso era muito importante, tá? Isso é muito importante. Esse fato dele ser sobrinho de Júlio César dava a ele certa relevância política, porque ele era só o sobrinho do cara lá, né? E Otávio, então, ele é considerado o primeiro imperador romano. Então, o primeiro imperador romano é Otávio, tá? Uma coisa que eu esqueci de comentar, o Júlio César mudou o calendário de Roma. Esse calendário que a gente segue até os dias de hoje, ele foi criado durante o governo esse calendário criado, que a gente utiliza até hoje, ele foi criado pelo Júlio César. Me embaralhei aqui, desculpa. O calendário que nós utilizamos atualmente foi um calendário criado por Júlio César, beleza? Tanto é que o Júlio César resolveu até criar um mês para se homenagear. Será que ele se achava muito ou não? Ele criou um mês para se homenagear, que no caso foi julho. E daí veio o Otávio e criou um mês para se homenagear, agosto. Beleza? Então, o mês de julho e agosto são homenagens a líderes romanos. Julho, Júlio César. Agosto, Otávio Augusto. Beleza? Mas, professor, mas por que agosto? O que acontece? O Otávio, ele é considerado lá o primeiro imperador romano, né? E ele também ganhou vários títulos do Senado, e um dos títulos que ele recebeu do Senado foi o título de imperador, que é um título que o Senado concede a ele, e também o Senado dá para ele o título de Augustus. Então, assim, o Otávio, a partir do momento que ele lidera Roma, que ele torna-se imperador, ele ganha um outro título do Senado, que é o título de Augustus. O que significa Augustus? Que ele era considerado um ser divino. Beleza? E daí Otávio passa a ser chamado de Otávio Augustus, que seja Otávio o divino e tudo mais, tá? Ele conseguiu, né, ele manteve o governo do tio dele, um governo de certa estabilidade, e esse período do primeiro reinado dele como imperador lá, a primeira fase do império, enquanto ele governa, é chamada de paz romana. Tá? Então, o período que Otávio governa é chamado de paz romana. Já tinha passado a crise econômica? Não. Mas ele deu uma boa estabilizada, beleza? Como assim ele deu uma boa estabilizada? E por que foi chamado de período de paz romana? É porque ele mantinha acordos republicanos para apoiar o Senado, mas ao mesmo tempo ele era autoritário. Sacou? Ele sabia que ele mandava em tudo. Outra questão também importante do governo do Otávio Augusto é que o desemprego em Roma aumentou. O desemprego em Roma foi lá para cima. Mas, por incrível que pareça, as pessoas não estavam reclamando do desemprego.
Sabe por que as pessoas não estavam reclamando do desemprego? Porque o Otávio, junto com o Senado, ele resolveu criar mais feriados. Então ele resolveu colocar mais feriados no calendário. Colocando mais feriados no calendário, as pessoas iam ficar mais tempo aonde? Em casa. As pessoas não iam trabalhar. Então, assim, as pessoas entendiam isso como um descanso. As pessoas entendiam o feriado como um descanso naquele período. Até os dias de hoje, alguns feriados são assim, né? Porém, o que o Otávio fez? Ele aumentou e muito o número de feriados. Só para vocês terem uma ideia, no calendário romano tinha essa faixa, 365 dias e tudo mais. Dos 365 dias, mais de 100 dias eram feriados. Então, mais de 100 dias em Roma eram considerados feriados romanos. Então, por isso que as pessoas não reclamavam muito. E ele conseguiu, com isso, dar uma estabilizada na economia e também criar um novo estilo político de governar, chamado de política do pão e circo. Alguém já ouviu falar dessa expressão, política do pão e circo? Alguém tem alguma ideia do que seja essa parada chamada pão e circo? Foi criada durante o governo do Otávio Augusto. No que se baseia essa ideia e essa teoria do pão e circo? O governo passa a dar incentivos culturais para as pessoas e concede às pessoas a irem em eventos, em lutas entre gladiadores, de graça. E quando eles vão nesses locais onde tem teatro, apresentações e lutas de gladiadores, que naquela época era de graça, as pessoas não tinham como pagar, as pessoas ainda recebiam pães. Então era uma maneira de entreter a população enquanto o país está em crise. Por isso o nome política do pão e circo. Eu acho que aquilo só funcionou em Roma, gente. Eu acho que não funcionou em outros países, não funciona até a atualidade, né? Se a gente for para pensar. É claro que é uma ironia, uma brincadeira. Por quê? Porque essa ideia de política do pão e circo, de dar entretenimento para pessoas enquanto o país está em crise, para quê? Porque as pessoas esquecessem rápido que o país está em crise. Pega muito. Vamos dar um exemplo clássico. 2010 e 2014 foram realizadas 2 Copas do Mundo em países que estavam passando por crises econômicas muito fortes. No caso da África do Sul, em 2010, foi uma política de pão e circo, porque a maior parte dos estádios da África do Sul hoje em dia estão lá, não tem o que fazer com eles. E outro pão e circo muito forte aconteceu no Brasil em 2014, com a nossa Copa do Mundo. Porque nós estávamos passando por um período de crise econômica, instabilidade social, porém as pessoas esqueceram de tudo isso para celebrar o evento da Copa do Mundo, né? Então isso é a tal da política do pão e circo. Começou em Roma e várias outras sociedades ao longo do tempo aperfeiçoaram essa política. Você entretém as pessoas para as pessoas esquecerem da economia e da crise do país. Beleza? Então essa é a tal da política do pão e circo utilizada aí, infelizmente, até os dias de hoje e tudo mais. Tá? E por isso que o governo do Otávio lá é considerado um governo de estabilidade, também conhecido como paz romana. Uma curiosidade também do governo do Otávio. Foi no governo dele que nasceu Jesus. Tá? Jesus Cristo nasceu durante o governo do Otávio. Beleza? Porém, ele foi crucificado durante o segundo imperador romano, tá? Mas só para título de curiosidade, então Jesus ele nasce quando a Judéia pertence já aos romanos e o imperador é o Otávio, beleza? Então aqui é uma característica da política do pão e circo, um dos principais
locais dessa prática, Coliseu. O que acontece? Após a morte do Otávio, a gente dá início à segunda dinastia em Roma, que é a dinastia do Júlio Claudiana. Essa parte aqui da história romana, cara, tem uns imperadores aqui que são muito doidos. E eles investem muita grana, eles desperdiçam muito dinheiro com festas, com eventos. Após a morte do Otávio, assumiu lá Tibério. Não é o Tibério Graco, é o outro Tibério. E foi durante o governo dele que ocorreu a execução de Jesus, né, e tudo mais. Muitas pessoas perguntam assim, professor, mas há vestígios históricos do personagem Jesus? Sim, gente, há vestígios históricos do personagem Jesus, tá? Há cartas de historiadores do século I que contam sobre o personagem Jesus lá e tudo mais, sobre o homem que vivia na Judéia, beleza? E também sobre o cristianismo já no século I, as pessoas já começam a falar sobre essa nova religião, tá? Então, não é algo criado nem nada disso, beleza? Então, Tibério governa, porém ele acaba morrendo e assume um outro imperador que é o tal do Calígula. Calígula é um apelido do cara, entendeu? O nome dele não é Calígula. Calígula é apelido.